escolástica, né? Escolástica vem de escola, escola era uma dos três lugares, né, onde se ensinava filosofia na Idade Média. Havia os mosteiros, né, as abadias e os palácios, né? E a escola é ligada a essa estrutura palaciana, que foi desenvolvida pelo Carlos Magno, para poder trazer uma educação para os funcionários públicos da época dele, né? Os juristas, magistrados, administradores e tal. Então, assim, enquanto o monastério, né, se formava teologicamente, filosoficamente, mais para você ser monge, né? Enquanto que nas abadias lá se formava muito mais, né, para ser padre, né, sacerdote, o palácio foi o lugar de treinamento dos intelectuais, vamos dizer assim, leigos, né? É claro que havia leigos formados em todos, né, e sacerdotes também religiosos formados em todos, mas a escola palatina, que é essa escola da onde vem a escolástica, ela já foi pensada para ser uma escola, um lugar, né, de estudos não ligados à igreja, mas ligados sim ao poder temporal do rei, né? Obviamente a educação ela é uma educação que passa pela religião, né? Com duas fases fundamentais, né? Duas faculdades, né? A faculdade de artes liberais, que é dividida em duas, né? O trívio e o quadrívio, e a faculdade de teologia, que era a segunda parte, né? O trívio, as liberais eram de 6 anos, o trívio, a teologia de mais 8 anos, e aí depois você iria para as especializações. Né? De cada um, quais as disciplinas do Trivium e do Quadrivium? Oi? Qual eram as disciplinas aí do Trivium e do Quadrivium? Perfeito. O trívio, então, é a porta de entrada, né? Onde você aprende gramática, fundamentalmente, né? Além de gramática, você aprende oratória e aprende também dialética, né? Isso tem muito a ver, isso foi construído, né, por um monge inglês da cidade de York, chamado Alcuino. Ele foi convocado, né, pelo Carlos Magno para poder pensar o que seria o primeiro programa educacional, né? Então, mas eu Agostinho, não tá? As artes liberais já existiam desde muito tempo já, né? Mas oficialmente como currículo agora com Alcuino. As artes liberais elas são desde a Grécia Antiga, né? Sim. E o Quadrivium, qual era mais? O quadrivium era basicamente as matemáticas, né? Então, era música, era astronomia, era geometria e aritmética. 4 artes ligadas a mais à abstração, vamos dizer assim, né? Enquanto que as primeiras eram mais ligadas às letras, né? A poesia, a poética, né? Do tipo, né? Então você ia para uma escola palatina com aproximadamente, sei lá, né? A idade é muito variável, né? Mas 10, 12, 13 anos, mais ou menos, né? Geralmente quem vai para essas escolas são pessoas que têm já algum tipo de talento, então são escolas bastante elitistas, né? Mas apesar de elitistas, né, elas não são, elas não têm dentro delas apenas nobres, né? Mas tem também camponeses que têm alguma habilidade e que recebem bolsa, padrinhamento, mecenato, e dentro da escola eles estudavam todos juntos, né? Tanto o filho do nobre como o filho do camponês, porque o que valia nas escolas palatinas era a sua capacidade intelectual, né? Então cria-se uma nova casta, né? Um novo estamento de nobreza dentro das escolas palatinas, que é o que nós chamamos de gentileza, né? O gentleman, ele vem daqui, né? Que é o sujeito que, possuindo, né, os modos da educação clássica, ele fala bem, se porta bem, tem etiqueta, tem regras, né? E ele é diferente do nobre que não tem a formação, né? Pensa assim, que o nobre da Idade Média, por vezes ele é analfabeto, bruto, bronco, sabe, um soldado militar sem nenhum tipo de refinamento, né? E, e agora você tem essa classe, né? A classe de uma nobreza intelectual aparecendo, né? Aquilo que nós chamaremos muito depois de intelectual público, né? Ou da classe intelectual, né? Formando aí aquilo que nós chamaríamos de classe científica, né? Então é isso que está acontecendo aqui na Idade Média agora com as escolas palatinas, né? Tem que só
esse slide aqui ele é pertencente à última aula, né? Então eu vou trazer ele várias outras vezes para a gente poder ir decantando nessas informações, né? Então, o Giovanni Reale divide a Idade Média em 4 fases, né? Essas fases elas são variáveis, aí vários historiadores também podem dividir diferente, né? Essa aqui é a divisão do Reale. E aí coloca a primeira divisão do século V, a segunda divisão do século X, né, século V até o século IX, a segunda do século X ao XI, a terceira XIII e a quarta fase a XIV, onde começa a crise da Igreja Católica e já começa a aparecer os elementos do Renascimento e depois a Reforma, né, e outros movimentos que vão contestar o poder da Igreja, né? Então, começamos no século V com uma fase onde o desenvolvimento, né, do Império Romano ele vai encontrar grande apogeu e vai declinar, ele vai cair, né, devido às invasões bárbaras. Isso vai, claro, né, ser revisto porque alguns imperadores bárbaros se converterão ao cristianismo. Um deles, por exemplo, né, que é o Justiniano. Justiniano se converte ao cristianismo mais ou menos nessa época aqui, né, século VI, mais ou menos, século VII, e aí ele expulsa todos os filósofos do Ocidente, né? Fecha todas as escolas filosóficas e só quer saber de cristianismo, de religião e de batalha, né? Então aí se a gente perde, né, o Aristóteles para o Oriente, porque os filósofos do Ocidente eles vão fugir para o Oriente e lá eles vão encontrar acolhida entre os muçulmanos que estão agora aparecendo aqui, né? E é por isso que o Aristóteles depois, quando for retomado na Idade Média no Ocidente, vai ser por via dos filósofos árabes, que é o Aviceno e o Averroes, né? Os dois filósofos árabes mais importantes, que resgatam Aristóteles para o ocidental, né? Ocidental. É óbvio que essa é a história oficial, né? Existem histórias aí paralelas, né, de que havia Aristóteles guardado nos monastérios do Ocidente, né? Por exemplo, no monastério de São Victor lá tinha lá textos de Aristóteles que foram escondidos, né, guardados durante essa purgação justiniana aí. Os monges sempre foram assim intelectuais que não se importavam muito com o paganismo, assim, com essas coisas meio esquisitas, né? Eles admitiam todos os saberes, guardavam tudo aquilo, né? E meditavam sobre tudo, né? Então é muito comum que você encontre em monastérios coisas meio esquisitas, assim, meio pagãs, né? Até satânicas e tal, né? Porque eles achavam que tudo ali tinha um certo conhecimento que deveria ser descoberto, conhecido, guardado, né? Os monges tinham muito conhecimento de magia, de alquimia, né? Então, assim, não tinham medo, né, do obscuro, vamos dizer assim. Mas a Idade Média, então, ela experimentou uma fase obscurantista. E os dois destaques mais importantes para essa fase é o que nós vamos ver hoje, né, que é o Boécio, e o que nós veremos na aula que vem, que vai ser no sábado, provavelmente, que é o Escoto e Diogena, né? Esses dois pensadores, né, eles marcam essa fase, que é a primeira fase que vai do século V até o século IX, o IX com a consolidação do Sacro Império Romano com a figura do Carlos Magno, né, já construindo aqui constituindo aqui o ambiente da escolástica, né? A segunda fase ela é marcada por reformas monásticas, uma renovação política da igreja, né? O Sacro Império Romano ele se estabelece como um reino, né? Como um império cristão. Isso faz com que a percepção filosófica sobre a realidade política deixe de ser pessimista, como era lá em Agostinho, né? O Agostinho falou assim, ó, existe a cidade de Deus lá no céu e a cidade dos homens na terra. A dos homens é perdição, sacanagem, putaria, não presta. A do céu é a que presta. Nós devemos abandonar a cidade da terra para viver na cidade celestial, né? E viver aqui como peregrinos, né? O Agostinho ele tinha um pessimismo com relação à política, né? Não se mexe com política, não se envolve com política. Política tem a ver com o corpo, tem a ver com a matéria. E aí o Agostinho era platônico, né?
Então ele tinha um problema assim com esse apego político, né? Já na segunda fase aqui do século X ao XI, como o cristianismo se transformou na religião oficial do Sacro Império Romano, houve uma espécie de um otimismo de que o cristianismo iria contagiar o mundo pagão, transformando esse mundo em um mundo cristão, e assim haveria um melhoramento paulatino, né, da sociedade. O que a gente viu de fato foi a igreja se envolvendo com política, né, e começa então as chamadas lutas por investiduras. Ser padre, ser pároco, ser bispo, ser cardeal, ser abade, esses títulos, né? Eles davam poder político para a pessoa. E aí então todo mundo queria ser, né? Nessa época, todas as grandes famílias que tinham mais de 2, 3 filhos, né? Um dos filhos pelo menos iria virar sacerdote, né? Sem vocação nenhuma, sem apego nenhum. O que se queria era mais a influência política, né? Porque se você vira bispo ou vira pároco, né, de uma região, você é meio que o juiz, administrador, você fica uma autoridade política ali, né? E aí então acontecem as chamadas simonias, né, que é a venda de cargos, né? A igreja vendia cargos, claro que a igreja descentralizada, né? Um bispo vendia um cargo, o padre vendia outro cargo ali e tal, e aí formava toda uma questão ali complicada, né? Além disso, o Sacro Império Romano fez uma espécie de movimento de pacificação da Europa tão importante que fez com que os militares da Europa, né, os guerreiros da Europa, ficassem meio assim, saco cheio, né, da paz, né? Então volta-se o olhar para a Terra-média, não, né? Oriente Médio. E no Oriente Médio, para Jerusalém, né? Jerusalém, que agora estava sob dominação árabe muçulmana, que não só controlava a cidade, mas controlava também as rotas comerciais. Portanto, enriquecia na medida em que a Europa fazia comércio, né? E o comércio aqui é a rota da seda, né? O comércio aqui só é marítimo no mar Mediterrâneo. Fora disso, ele é um comércio terrestre, né? E todas as riquezas do Oriente passavam pelas terras do Oriente Médio. Então, as cruzadas são um movimento político-militar e comercial, né? De retomar as rotas comerciais, de retomar a cidade de Jerusalém, de colocar os militares da Europa para fazer alguma coisa, né? Para não ficar ocioso, né? E cristianizar, enfim, né? Cristianizar sarracenos, né? Na marra, né? Ou você converte ou você morre. E aí, em termos de filosofia, né? Faz menção honrosa aqui o Anselmo de Aosta, o Pedro Abelardo e as escolas de Chartres e a escola de São Victor. São 2 mosteiros, né? Então, os monastérios estavam retomando, vamos dizer assim, importância. Lembramos do Hugo de São Victor, né? Grande intelectual que escreve sobre leitura, né? Nessa época, né? Recomendo os livros dele, viu? Principalmente aqueles aos iniciantes. Didascalion também. Didascalion, né? Então é isso, né? Assim, escreve sobre educação, né? Escreve sobre leitura, como ler, né? Como meditar e tal, né? Então é um momento de reavivamento do poder monástico. E aí nós temos, então, a Era de Ouro da Escolástica, que é onde surgem as universidades de fato, né? As 2 primeiras universidades, uma vai ser em Paris, né? E a outra vai ser na Bolonha. Bolonha e Paris são os 2 locais, né? Onde surgem as primeiras universidades, que na verdade na época eram apenas escolas, né? Que congregavam em si as 2 faculdades que eu falei, que é a Faculdade de Artes Liberais e a Faculdade de Teologia. Destaque aqui para São Tomás de Aquino,
e para São Boaventura, e para um outro que não é religioso, que é o Duns Scott, né? Que ele é um consagrado, vamos dizer assim, né? Mas não é um santo católico. Né? E a quarta fase, que é a fase de crise, o Sacro Império Romano começa a entrar em crise, e então a filosofia meio que acompanha isso, né? Porque o poder da igreja começa também a raliar, né? A ficar mais enfraquecido, e começa então a ter debates cada vez mais livres, entre aspas, né? dentro das escolas. Esses debates vão levar, dentre outras coisas, né, ao surgimento de um conflito filosófico chamado Querela dos Universais, que basicamente era uma discussão entre filósofos de peso da época, que discutiam se as ideias universais elas existiam de fato ou se eram apenas invenções conceituais da mente humana. O que é uma ideia universal? Por exemplo, a ideia de humanidade. Né? Que existem humanos individuais, isso não há negação. Mas nós dizemos assim, a humanidade ela tem tal, a humanidade busca tal meta, né? Existe uma ética da humanidade e tal. E a pergunta, né? Esse negócio chamado humanidade, ele existe mesmo? Ou ele é só um conceito, um nome, né? É só uma palavra que a gente inventou para falar de uma coisa que não existe, na verdade. Essa discussão, ela vai envolver Tomás de Aquino, ela vai envolver Pedro Abelardo, ela vai envolver o Guilherme de Ockham, e, no final das contas, né, a posição que vai ser a mais popular vai ser a posição do Guilherme de Ockham, que é o chamado nominalismo. A gente vai ver mais pra frente isso. O que é o nominalismo? Né? É a ideia de que humanidade não existe. Humanidade é só um nome, um termo que a gente inventou para nos referir a uma coletividade abstrata. Nesse sentido, também não existe justiça, também não existe amor, também não existe beleza, não existe nenhuma entidade abstrata, né? Elas seriam só palavras que nós inventamos para nos referir, idealmente, a algo que não existe, e que, de alguma forma, ajuda a explicar elementos concretos que existem, né? Então, a ideia de humanidade não existiria, mas existe a ideia de humano, né? E a ideia de humano, pessoa humana, essa pessoa, né? Quando eu coloco coletivo essa e aquela outra, eu tenho meio que uma unidade aqui, que ela é abstração, né? E aí eu atribuo a essa coletividade um determinado valor. Né? Por exemplo, né? O valor do direito à vida, direito à propriedade, direito à autodefesa, né? Esses direitos são direitos humanos, né? São direitos da humanidade. Direitos naturais, como diriam, né? Mas são naturais, não definidos para cada homem em específico. Não, perdão, não definidos, não derivados de cada homem específico, né? Mas derivados de uma certa humanidade que agora não existe mais. Portanto, esses direitos começam a ser também questionados. Né? O questionamento desses direitos vai levar, inclusive, a racismo, né, e a escravismo, e a outras coisas também que a gente vai ver. E aqui, então, há um divórcio total entre fé e razão, de tal forma que nós vamos ver, por exemplo, nascer um sujeito como Descartes. E o Descartes, que estudou na escolástica, em uma escola francesa chamada Le Flèche, uma escola jesuítica, com uma educação religiosa, mas que opta por, após terminar a primeira fase da Faculdade de Artes Liberais, não prosseguir os estudos em teologia e começa a fazer filosofia sem base teológica nenhuma, né? De propósito, é claro, né? Ele não quer fazer com base teológica porque ele não quer ser tutelado pela igreja. Né? Fala assim, eu não sou teólogo, sobre fé eu não estou discutindo, né? E com isso ele não atraía, né, a atenção da igreja para ele, né? E aí ele podia falar mais livremente, né? Vamos dizer assim, né?
Quando olhavam para o Descartes, falavam assim, o Descartes não é nem formado direito, né? Ele é só um cara que fez a primeira fase aí da universidade, né? Um cara que mexe com medicina e tal, né? Corpo humano. E aí, então, ele podia ter mais liberdade, vamos dizer assim, para falar, né? E vai causar um rebuliço na filosofia, justamente porque ele está numa época em que há um divórcio de fé e razão, né? A razão não precisa bater palma para a fé, não precisa se dobrar, né, diante da fé, né? Ela pode operar paralelamente à fé, né? Bom, então vamos ao Boécio, né? O Boécio, ele é chamado de o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Quando ele fala romano aqui, né, ele está se referindo aos filósofos romanos, que são muito poucos, né? Assim, muito pouco populares, né? Muito pouco relevantes, vamos dizer assim. Tudo o que a cultura grega fez no período helenístico, né, o Império Romano também fez. Né? Então a cultura grega tinha lá o Homero, né? O Império Romano tinha o seu Homero também, que era o Ovídio, né? Tinha lá, se eles tinham a Odisseia, o Império Romano tinha a Eneida, né? Que era uma obra que conta a narrativa após a Guerra de Troia. Um dos heróis gregos teria ido para a região ali da Itália e teria fundado uma cidade lá, que é a cidade de Roma. Então, os gregos e os romanos começam a construir uma mitologia, aliás, os romanos, né, começam a construir uma mitologia que era meio aproximada assim da mitologia grega. Os mesmos deuses são compartilhados, né, trocando os nomes e tal, né, os mesmos mitos e tal. A mesma forma de escrever poesia, né, de escrever culturalmente, né, as formas do teatro, né, as formas da arquitetura, né, a própria arte, as artes liberais começam não, né, elas são apropriadas, né, pelo mundo romano, e a filosofia que era mais popular da época acabou se tornando uma filosofia muito comum em Roma, que é o estoicismo. Né? O Boécio ele tem um quê de estoicismo, assim, até certo ponto, né? Óbvio também que havia Santo Agostinho. Santo Agostinho ele não é romano, né? Santo Agostinho ele é africano, né? Ele seria mais nubiense ali, egípcio e tal, né? E ele está retomando Platão, né? Mas para todos os efeitos, o Platão era uma novidade muito estranha para a Idade Média, né? Perdão, muito estranha para o mundo romano. Né? O mundo romano ele estava muito mais próximo do estoicismo, uma filosofia mais materialista. Né? Inclusive tiveram imperadores romanos que foram estoicos, né? Do que a do platonismo, que é muito abstrato, né? Assim, muito, muito mais espiritualizado e tal, né? O Agostinho ele não vai optar pelo estoicismo porque ele acha que o estoicismo é muito materialista frente ao cristianismo, né? E para ele, a filosofia que mais se adequa ao cristianismo é a filosofia do Platão. Por isso que ele vai admiti-la como filosofia mais importante. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer da importância que porque se você olha ali Atos 17, quando Paulo vai pregar ali, né? Pregar, né? No Europa, ele é convidado, né, para pregar no Europa. Interessante que ele fala o seguinte, olha, como dizem os vossos poetas, né? Ou seja, isso aí nos ensina que, olha, não interessa quem disse a verdade. Se é verdade, ela veio de Deus. Perfeito, perfeito. Não é à toa que, por exemplo, nós vamos ter um Dante, né? O Dante, que escreveu a Divina Comédia, né? É um cristão, né? Ele está escrevendo uma obra cristã, mas quem é o guia do Dante, né? Pelos círculos do inferno, depois pelo purgatório para o céu, é o Virgílio. E o Virgílio é um poeta romano. Você vai pegar, por exemplo, né, a própria descrição da obra do Dante, ela é uma descrição que mescla cultura grega com cultura cristã, né? E aí essa junção não é problemática de maneira alguma para o mundo antigo. Então o Boécio ele é o último grande filósofo romano, né? Nesse sentido. Mas ele também é o primeiro dos escolásticos, né? Por quê? Porque ele já está começando a pensar coisas e produzir coisas
e ler coisas, né, e falar coisas que os escolásticos falarão mais tarde. Então é um escolástico, assim, inicial, né? Nós não vamos ver nele todas as características fundamentais de um escolástico, mas algumas delas já estão ali presentes, né, como se fosse uma porta de entrada. Né? O nome dele é Anísio Manlio Severino Boécio. Né? Ele nasce em Roma, ele foi nomeado cônsul em 510, né? E torna-se diretor-geral de serviços da corte em 522. Né? Então, assim, a carreira dele foi uma carreira meteórica e muito bem sucedida, né? Dentro da administração pública. Só que quando você... Bom, nós estamos vivendo aqui um mundo antigo, né? E aí as intrigas palacianas são enormes. Né? Existem sempre um imperador reinando e 2, 3 pretensos imperadores para tentar tomar o trono daquele, né? E aí eles formam partidos. Né? E aí esses partidos eles estão ali, né? Toda hora tentando puxar a sardinha para si. E como um funcionário público, né, o Boécio ele tinha que ficar ao lado de um determinado grupo político, né, que era o grupo do imperador na época. E havia um grupo de um outro imperador, aliás, de um outro pretenso imperador, que formava lá um partido político chamado Partido Filogótico. O termo gótico aqui faz referência aos povos germânicos, ou seja, povos pagãos, né, que se iam convertendo ao cristianismo e faziam uma mescla. E esse Cipriano aí, ele era o líder desse grupo filogótico aí, que era um grupo de um partido político contrário ao partido do Boécio. Esse cara, então, ele vai acusar o Boécio de favorecer um imperador chamado Bizâncio, que não era o imperador que estava no trono na época, que era o Teodorico. Né? O Boécio, ele era, então, um funcionário público do governo Teodorico. E uma das funções dele era prevenir, né, qualquer golpe de Estado. Então ele investigava e tal. Né? E aí parece que teve um grupo lá que tentou tentou fazer algum golpe de Estado. O Boécio aparentemente julgou os caras e anistiou, né? E isso acabou se tornando uma arma política para poder dizer que ele estava apoiando o golpe. Com isso, o Boécio, então, ele é preso. Né? E ele nunca mais sairá da prisão, vai ser executado lá dentro. Né? Então, foi vítima de uma intriga política. Sendo preso, né, o Boécio ele vai escrever uma obra na cadeia, chamada A Consolação da Filosofia, que é a única grande obra que surgiu, que sobrou dele. Né? Existem outras, né? A gente sabe que ele escreveu outras obras, né? O Boécio, inclusive, escreveu sobre Trindade e tudo mais e tal, mas elas não sobraram para a gente até os dias de hoje. Né? Então, a única obra que ficou mesmo foi essa chamada A Consolação da Filosofia. Né? Inclusive, o Olavo cita bastante essa obra, né? O Munir Nasser também, então o pessoal aí da direita gosta muito dessa obra aí. Qual que era o projeto do Boécio? Né? Bom, o Boécio ele já tinha a ideia, né, de levar em conta as artes liberais, que na época eram entendidas como ciência, né? A gente já falou sobre elas agora há pouco, né? Divididas em duas fases, né, de educação, o trívio e o quadrívio, né? Uma voltada para letras, outra voltada para matemática. Né? Então, a base da educação na Idade Média era essa, né? Aprender letras, né? A ler, escrever, a debater, a conversar, né? A dialogar e aprender matemática, né? Claro, a matemática é muito importante para a administração pública, para a cobrança de impostos, né? Para medição de terrenos, né? Para estratégia de guerra, depois para navegações e tal, né? Intercursos do tipo, né? E a gramática é muito importante para leis, né? Então, assim, todos os juristas, magistrados da época, eles precisavam, né, da gramática para poder operar a sua ciência. E a ideia dele, então, era que as artes liberais, né, elas fossem estudadas, né, fossem divulgadas, né, como uma espécie de convite para a filosofia.
Então, ser filósofo para Boécio não era fazer o trívio e o quadrívio, mas era fazer, era produzir conhecimento depois de ter dominado as artes liberais. Um ponto importante aqui. Artes liberais aqui, né, elas têm esse nome não porque elas são ligadas ao liberalismo, né, que nem existia ainda, né? Mas são ligadas à ideia de liberdade mesmo, né? A arte liberal, ela tem esse nome porque ela libertaria a mente humana para que ela pudesse produzir criticamente conhecimento sobre a realidade, que é mais ou menos o que se tem hoje, né? Quando a gente pensa nas artes liberais, por exemplo, na educação americana. A educação americana é toda fundada, né, formada a partir da ideia de arte liberal, né, a partir da ideia de que você tem que aprender a falar, se comunicar, escrever e tal, e cálculo, tudo mais e tal. E isso serve para você não ser enganado, para você não ser ludibriado, para você poder ter liberdade de ação, de pensamento, de crítica, né, e assim poder produzir filosofia. Essa é a ideia do Boécio. Então, a arte liberal, liberal aqui é no sentido de libertar a mente das amarras da ignorância e produzir uma possibilidade da pessoa construir o seu próprio caminho intelectual, né? Isso que é libertário, né? Isso que é liberal nesse sentido. O que, por exemplo, né? Você pega Paulo Freire, por exemplo, né? Paulo Freire, ele defende uma educação, uma pedagogia chamada de libertadora ou da libertação. Qual é a ideia do Paulo Freire? É de que os indivíduos, né, os sujeitos, eles devem aprender a partir da sua vivência pessoal, local, para que eles possam libertar-se da dominação burguesa. Né? Daí a ideia de libertação, né? Que vem também da teoria de libertação do Boff e tudo mais e tal. Né? Essas ideias, elas não são liberais, elas são libertadoras, que são duas correntes diferentes. Liberal tem a ver com o indivíduo se libertando para poder pensar criticamente a realidade. Libertadora tem a ver com indivíduos se coletivizando para compreender a sua dinâmica de classe e assim se unir para lutar contra a outra classe que está oprimindo ele. Uma, a arte liberal, ela tem foco no indivíduo. Outra, a educação, a pedagogia libertadora, ela tem foco na criação de uma coletividade. Daí a diferença entre a pedagogia do Paulo Freire e a pedagogia da liberal norte-americana nesse sentido. Né? Agora, Paulo Freire, ele é lido e adorado, idolatrado por todos, né? Vamos dizer assim, o establishment, né, da educação mundial. Né? Por quê? Porque o mundo moderno ele está em busca de criar coletivos, né, criar coletividades. Né? Não é à toa que você tem grupos sociais, né, LGBTs, negros e tal, que se juntam para poder ter uma identidade comum e assim colocar em movimento, né, um projeto coletivo. E que se você, por exemplo, né, é um negro e discorda do movimento, você está ferrado, né? Você está explodido, né? Você está, como ele vai dizer, Thiago, cancelado, perfeito, né? Tem uma palavrinha que o Marx usava, que era alienado, mas é a mesma coisa, né? E, portanto, a pedagogia paulo-freiriana odeia as artes liberais, né? Odeia, né? Capaz, né? Você vai aprender latim, né? Vai aprender grego, vai aprender as palavras difíceis, né? Não. Você vai aprender, você é pedreiro, você vai aprender a palavra tijolo, aprender a palavra argamassa, a palavra colher de pedreiro, né? Porque são essas as coisas do seu cotidiano e é isso que você tem que instrumentalizar para a sua luta política. Então ele não vê com bons olhos, né, que a criança, sei lá, aprenda, né, que o indivíduo aprenda alta cultura.
e sim que ele aprenda cultura popular, né? E isso marca uma diferença significativa, né? O mundo moderno, ele gospe na alta cultura, né? E idolatra a cultura popular, né? Então, nada de novo. E aí isso explica o porquê o Paulo Freire ser tão famoso, né? E tão lido, referenciado, né? Não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo. Porque o Paulo Freire é o autor, né? Ele é o intelectual que defende o que nós chamaríamos aqui de uma cultura popular, folk, né? Não folclórica, folk, né? Uma cultura do contexto mais imediato das pessoas, né? Mais material. Enquanto que a educação brasileira, fundada nos ideais do positivismo e tudo mais e tal, ela tinha por meta, né? Por alvo, vamos dizer assim, né? A alta cultura, né? Não é à toa que até o regime militar, mais ou menos, no Brasil se ensinava latim nas escolas, né? Você pega um pessoal mais antigo e ensinava grego e latim nas escolas, né? Ou seja, é a arte liberal no Brasil implementada, que desde a Constituição de 88 ela foi completamente extirpada do currículo escolar para ficar apenas com as pedagogias de esquerda, né? As pedagogias libertadoras. Né? Por que você, então, olha para a educação americana e você vê um pessoal, sabe assim, muito mais apto para lidar com os instrumentos da alta cultura do que no Brasil? Né? É porque a educação americana, ela é norte-americana e europeia, é uma educação liberal, nesse sentido, enquanto que na América Latina, a educação ela é libertadora, né? Ela é libertária, ou seja, ela tende a ser mais popular. Né? E isso aí vai se desdobrando em outras coisas que a gente vai falar outra hora. Bom, para essa educação liberal, o Boécio ele projetou que os europeus deveriam ter acesso às obras de filosofia grega. Só que o grego clássico já não existia mais, né? Já era grego koiné, depois koiné, grego bizantino, tal, então o grego já estava meio embolado, né? E aí então ele propôs traduzir essas obras dos gregos para o latim, focando, ele queria traduzir tudo, na verdade. Né? O projeto dele é traduzir todo Platão e todo Aristóteles, né? Mas ele começou pelas obras de lógica, as obras de moral e as obras de física de Aristóteles e as obras que tratavam dos mesmos temas lá em Platão também. Né? E aí, por que a gente diz que ele é o primeiro escolástico? Porque a filosofia escolástica ela vai ser muito pautada, muito focada em lógica. A lógica é, eu diria, a maior bandeira, né? A maior preocupação da escolástica. E por isso o Boécio é considerado um escolástico, porque ele já antevê a necessidade da lógica para estruturar discursos, demonstrações, né? Para demonstrar o que você aprendeu filosoficamente de forma mais precisa, né? E para isso que serve a lógica. Né? Então, lógica não é matemática para o Boécio, né? Para os filósofos medievais. Né? Lógica é um ramo da retórica que tem por objetivo demonstração de argumentos. Outro ponto importante aqui é entender, e aí fica muito claro para a gente, né, que a escolástica ela não tem uma preocupação de inovação, né, de criar novas teorias, né, de criar novos conceitos e tal. Né? A escolástica tem por objetivo entender a realidade posta para eles, utilizando as ferramentas gregas, Platão e Aristóteles. Então, apesar de não haver uma inovação na escolástica, o que há é um aperfeiçoamento principalmente aristotélico, principalmente na filosofia de Aristóteles, né? Que vai ser utilizada para explicar a tradição cristã, os dogmas cristãos, né? A exegese cristã,
que também precisará de uma explicação moral, por isso também haverá uma preocupação, né, em ler as obras de moral dos filósofos gregos, e que acabará por também ter que explicar e dar conta da realidade material cósmica. Né? Daí a razão pela qual a física ela é retomada. A física de Aristóteles, que depois vai ser desenvolvida por Ptolomeu, vai ser a física que imperará na Europa até Galileu, né? Até Copérnico, Galileu, né? Tal. A moral é a moral cristã por vias aristotélicas, principalmente do livro A Ética Nicômaco. Então é assim, ó. Estamos estudando agora escolástica. É fundamental que a gente saiba o que é a ética do Aristóteles, né? Meio termo, mediania, né? Vício e virtude, né? Ficarem no equilíbrio entre dois extremos, né? Porque é isso que está sendo produzido aqui como explicação da realidade moral na Idade Média. E a lógica, aí você vai ler qualquer coisa da Idade Média, né? Lê lá a Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? Lê lá os textos do Anselmo de Cantuária, né? Você vai ver a estrutura dos textos extremamente lógica. Coloca-se um problema, né? Uma pergunta. A pergunta ela é abordada por pelo menos 3 autores anteriores a você, que já pensaram sobre aquele tema. Você vai criticar os 3 autores, colocando os problemas, né, lógicos que que a articulação do pensamento deles poderia causar se continuássemos, né, a desenvolver o raciocínio, e depois você daria a sua própria resposta no final. É o que o Tomás de Aquino faz, né? Então, Cristo, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Aí, essa é a pergunta, né? Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? A resposta, bom, Tertuliano diz tal coisa, Agostinho diz tal coisa, né? O Basílio Magno diz tal coisa. Mas o pensamento tertuliano acaba tendo esse problema aqui. O pensamento desse outro cara também tem outro problema aqui. Para resolver os problemas, eu dou a minha solução. Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, por causa disso. E isso não fere a lógica. E por isso essa é a solução, né? Então, essas são as chamadas sumas, né? Sumas, que são resumos de discussões que nós vamos ter na Idade Média, todas construídas com base na lógica aristotélica. Bom, o Boécio vai morrer na prisão, prematuramente, não vai conseguir concluir o projeto dele, mas, vamos dizer assim, né? A sorte estava lançada, né? O projeto ele começou, pelo menos, a despontar de alguma forma. Como eu disse, pode falar. Isaac, até aí, fé e razão estavam caminhando juntas, né? Sim. Século V, né? Aqui, século VI, fé e razão estão tão unidas que a própria filosofia é tratada como a verdadeira religião. E a verdadeira religião é tratada como verdadeira filosofia. Filosofia e razão, né? Filosofia e fé e razão são coisas completamente unificadas, né? Não se pensa razão sem fé. Beleza. Isso aí vai lá no final da escolástica, né? Com o Ockham, né? Ockham, o Guilherme de Ockham é que vai marcar, né, como nome mais importante dessa divórcio, né? A distinção entre fé e razão que vai gerar a modernidade. Né? Na modernidade, você vai ter o filósofo e o teólogo como 2 seres separados, né? Aqui não. Aqui o teólogo e o filósofo ainda são seres unificados. Né? Beleza. Uma expressão tipicamente da Idade Média. Filosofia ancilla teologai, né? Ou seja, ancilla é aquele chicotinho, né, que você usa para poder fazer os bichos, né, andarem na sua frente. Você vai batendo nele, principalmente elefante, né? Então o elefante ele é
domesticado, e aí o tratador ele pega o chicotinho assim, pequenininho, assim, né? E vai batendo o elefante para o elefante andar, né? O que é o elefante, né? O elefante é a teologia, né? É um negócio, uma massa de carne gigantesca, né? Complicado. E a filosofia? A filosofia é a ancila, né? Esse chicotinho, né, que a gente usa para poder colocar a teologia em movimento, né? Ou seja, formar a fé, né? Formar a exegese, formar a dogmática, ou seja, colocar a mente para trabalhar em detrimento da fé. É bem isso. Bom, o Boécio, ele vai traduzir uma obra de um romano chamado Isagoge. Essa obra era escrita por um romano chamado Porfírio, só que ela é escrita em grego. E o Boécio vai traduzi-la em latim. Essa obra, ela é a primeira obra que traz o problema dos universais, que eu já comentei com vocês antes. Como é que ela faz isso? Bom, aqui aspas, né? Além do mais, no que tange aos gêneros e às espécies, acerca da questão de saber. Esses são os 3 problemas que são levantados no livro Isagoge. Olha bem, preste atenção. Gênero e espécie são 2 palavras retiradas da obra aristotélica. Gênero e espécie é como Aristóteles classifica coisas parecidas e coisas mais parecidas ainda. Gênero tem a ver com algo que é genérico, que é geral, e espécie tem a ver com algo que é específico. Não estamos pensando aqui agora na taxonomia biológica moderna, não é disso que se trata. Mas sim na classificação da filosofia antiga. Então é assim, se eu tenho 2 livros, esses livros eles pertencem ao mesmo gênero, livros. Mas um livro é um livro de receitas. O outro livro é um livro de poesia. Portanto, eles são livros que pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. De maneira que eu não posso comparar espécies diferentes de coisas. Eu vou alocá-los no mesmo gênero, mas vou distingui-los na espécie. Segundo Aristóteles, você só poderia comparar coisas que fossem de espécies semelhantes. Portanto, um livro de poesia ele só pode ser comparado a um livro de receitas naquilo que especificamente eles são parecidos, que é no uso de palavras, né? Talvez no uso de letras, né? No uso da clareza argumentativa, no uso da beleza da caligrafia, mas em termos de conteúdo eles são distintos, né? Espécies diferentes. Daí a razão pela qual, por exemplo, os monges eles leriam um livro de magia, um livro de mitologia pagã, e leriam a Bíblia sem que os 2 livros entrassem em conflito. Por quê? Porque apesar de serem do mesmo gênero, livros, eles são de espécies diferentes. Uma é para um conhecimento histórico, para um conhecimento poético, o outro é para um conhecimento religioso. Então, espécie tem a ver com especificidade e gênero com generalidade. Né? Os seres humanos, por exemplo, são da mesma espécie. Por isso podem ser comparados. Mas os seres humanos pertencem ao mesmo gênero que outros animais. Por exemplo, os macacos. Por exemplo, os mamíferos. E nesse ponto, não há um elemento de comparação, né? Que é aquilo que identifica os elementos do mesmo gênero com suas especificidades, mas por serem espécies tão diferentes, não havia comparação possível entre o homem
e um outro animal no mundo antigo. A ideia de dizer que o homem é um animal que deve ser estudado na perspectiva material, biológica, como animal, é uma ideia completamente estranha ao mundo antigo, ao medievo. Por quê? Porque quando o medieval olhava para um macaco e olhava para um ser humano, ele observava que a diferença era tão absurda, que não se poderia confundir um com o outro. Por isso que os próprios medievais vão criar essa ideia de direito humano, né? Direito humano. E não vão pensar nessa excrescência que é direito de animal. Por que não? Porque animal não tem direito. Por que não tem direito? Porque não tem dever. E por que não tem dever? Porque não tem racionalidade e moralidade. Portanto, só é dignatário, né, de direito aquele ser que tem determinadas características específicas e que, portanto, é dotado de capacidade moral de escolha, o que dá a ele direitos, mas também atela deveres. E não havia a ideia de direitos sem deveres. Né? Se o mundo moderno criou um negócio chamado direitos animais, criou uma coisa que era uma aberração. Por quê? Porque é um direito que não tem dever. Não tem dever nenhum. Né? O animal não tem dever nenhum. E, portanto, você não pode cobrar dele nada. Mas, em tese, ele poderia cobrar de você, porque ele tem direito sem dever nenhum. Né? Esse é um exemplo, né, de como funciona a mente, né, como funciona a produção de conhecimento no mundo medieval. Bom, eu espero que tenha ficado mais ou menos clara a ideia de gênero e espécie. Né? Quando você vai, por exemplo, comparar religiões, né? Vamos comparar o cristianismo com o islamismo. Eles são coisas do mesmo gênero, né? Religiões. Mas são religiões da mesma espécie? Aí a pergunta é, como é que eu defino uma espécie? Aí você vai lá para Aristóteles e ele vai te dar 10 categorias. Né? Ou você vai para Aristóteles e ele vai te dar lá as causas. Né? E aí eu pergunto, né? Bom, qual é a causa final? Qual é a finalidade do islamismo? A criação de uma sociedade islâmica na Terra, politicamente falando. E qual que é a finalidade do cristianismo? A salvação das almas para habitar em um reino que não é deste mundo. Nesse momento, se reparou já que islamismo e cristianismo não são coisas da mesma espécie. Eles são do mesmo gênero, porque são religiões, mas não são coisas da mesma espécie. Portanto, não dá para comparar cristianismo com islamismo. Por quê? Porque eles querem coisas diferentes, eles se propõem a coisas diferentes, eles são construídos de forma diferente e, por isso, não são coisas da mesma espécie. Né? Assim pensaria um medieval. Então, essa ideia de espécie e gênero tem que estar muito clara para vocês agora, né? Daqui para frente. Tem um problema que eu quero resolver, né? Bom, você quer resolver um problema qualquer, você tem que identificar gênero, ou seja, com que, em qual campo, né, aquele problema se encaixa. Por exemplo, o problema do livre-arbítrio, né? Então ele se encaixa lá no campo da moral, no campo, sei lá, né, da política, no campo da história, né? Então, liberdade, por exemplo. E você deve comparar liberdade com outras coisas da mesma espécie que liberdade é. Para você não confundir e estar comparando alho com bugalho, né? Está comparando coisas que não são comparáveis, vamos dizer assim. Quando você faz esse procedimento, e esse procedimento ele é feito no Isagoge do Porfírio, né? O Porfírio percebe uma coisa importante. Ele percebe o seguinte, ó. Quando eu falo de alguma coisa específica,
eu não tenho muita dificuldade para poder entendê-la. Porque geralmente algo específico é algo que é materializado numa forma bem acessível aos sentidos humanos, né? Então, o ser humano, uma pessoa específica, uma lei específica, um livro específico, uma poesia específica, um problema específico. Mas quando eu vou colocar esse problema dentro de um campo de pesquisa, começa a dar problema. Por quê? Porque esse campo de pesquisa, ele meio que parece ser construído por nós, né? A gente pega o problema da liberdade e aplica ao problema e coloca ele assim, dentro do campo da discussão da moral, da ética. Agora, a pergunta: existe moral ou só existe comportamento moral? São coisas diferentes. Né? Comportamento moral é aquilo que eu faço. Moral é aquilo que eu penso. Eu penso como abstração. O que o Porfírio está perguntando é: a moral, ela existe em si mesma? Ou ela é apenas uma criação da nossa mente que a gente usa para tentar explicar coisas específicas que a gente está tentando definir como certo ou errado? A gente vê um sujeito matando o pai e casando com a mãe. A gente fala, isso é errado. Mas isso é algo específico. Mas é errado por quê? Porque isso é patricídio. Porque isso é incesto. Mas incesto não é um ato específico, mas é um ato geral. É um ato abstrato. É uma lei. Essa lei, ela existe por si só? Ou ela só existe porque existiu primeiro o incesto? E ele nos incomodou. E porque nos incomodou, a gente começou a construir abstratamente uma regra e dar a ela tanto poder ao ponto de se tornar uma espécie de entidade. Essa pergunta é boa. E isso vai ser para tudo. Né? E o Locke, Claudio Locke, diz o seguinte, que as leis dos homens é uma reverberação das leis divinas. Sim. O Locke, ele é um empirista. Sim. Né? Então ele percebe assim, Deus criou o universo. E o universo funciona por meio de leis. Não dá para você fugir e ir contra uma lei natural. Portanto, devem haver também leis morais, que Deus também criou, e que são tão reais quanto as leis naturais. E ele chama essas leis de leis divinas. Então a gente vai buscá-las, né? Isso. Mas a pergunta é, você já viu essa lei em algum lugar, né? Você toca, você pega, você cheira. Quer dizer, ela acaba sendo uma lei geral, né? É algo que está ali no interior de cada um, entendeu? É uma ideia de consciência. É o que o próprio Gruden vai dizer que é um dos elementos que apontam a existência de Deus, né? O problema é que como ela vai dar conta das especificidades. Esse é o problema, né? Quer dizer, você cria uma lei, né? Não matarás. Beleza. Aí vem um cara com uma faca pra cima de você e você tem que defender. E aí você matou o cara. Mas a lei dizia, não matarás. O problema é que a lei geral nem sempre dá conta de todas as coisas, as situações específicas. Aí a teologia vai explicar de outra maneira, né? Vai explicar, dizer que, olha, não adianta, toda ação, a ideia não era de não matar, de não cometer assassinato, mas não é o caso aqui, né? Sim. Eu sempre trago um exemplo, quando eu falo disso, da minha esposa aqui, né? Que ela é ultra mega organizada, não pode ver nada fora do lugar. Ela não pode ver nada fora do lugar, que ela quer lá arrumar e deixar tudo certinho, tudo arrumado. Entendeu? Então ela vai lá, viu fora do lugar, entendeu? Vai lá, arruma. Pô, ser organizado é uma virtude, não é uma virtude? Uma pessoa organizada é algo bom, não é algo ruim. Sim, sim. Não tem como você uma pessoa que é organizada é ruim, não. Entendeu? A menos que entre no campo da subjetivação. Aí também não vai, a discussão não vai dar em nenhum lugar, né? Mas
Em condições normais, você ser uma pessoa organizada, significa que algo é algo bom. Sim. Só que por que ela tem pressa em arrumar e colocar no lugar? Porque é impaciente. A impaciência é algo bom? Não. Em contextos gerais, não. Então, qual é a ideia que se traz? Que toda ação boa, ela vai estar permeada de uma ação ruim, não tem para onde correr. Isso a gente vai chamar aí que a queda deu outra direção para aquela que Deus havia estabelecido no ato da criação. Certo. Mas a Shirley, né? Ela quer as coisas organizadas porque ela entende que a ordem é algo importante. Sim. A ordem. Aí você pergunta assim para Shirley, mas a ordem existe? Ou ela é só um conceito que você criou para justificar o fato de que você quer as coisas sempre no lugar certo? Ó, no lugar que você definiu. Estético, o ser humano não é estético. Todos, Então, né? Todos nós somos estéticos. mas a gente é estético tudo do mesmo jeito? Não, cada um com sua percepção. Portanto, essa ideia de ordem como um dado objetivo, ela começa a ser questionada a partir daí, né? Será que a estética ou que a ordem é algo objetivo ou ela é uma criação, um conceito mental que nós criamos para poder controlar o fluxo de coisas que acontecem ao nosso redor? Ou é algo ou é algo que nós já possuímos. Mas nós possuímos inventado ou possuímos como coisa definida? Essa é a pergunta. Uhum. Que é a primeira pergunta. E a pergunta ela é importante. Importante. Sim. Então, esse é exatamente o problema, né? Se há uma beleza universal, cadê ela? É. E se não há. Perfeito, né? Por quê? Porque daí ela é específica de contexto. É isso, né? Mas você fala assim, não, o Lê não está afirmando, né? Deus colocou, Deus criou a ordem. E por isso a Shirley busca a ordem, né? Porque a ordem existe na mente de Deus. Aí a pergunta, mas essa ordem, ela é corpórea ou ela é incorpórea? Ela é uma coisa que existe de fato ou ela é apenas uma ideia, uma coisa que não é real de fato? E aí, essa é outra pergunta. E se ela é corpórea, ela entra no campo da objetividade. E aí eu entendo que se dizer que ela é corpórea, ela entra no campo da objetividade, sim, então ela é corpórea, entendeu? Como corpórea porque é no campo da objetividade, numa direção que Deus deu quando criou todas as coisas. E aí a pergunta, se ela é corpórea, terceira pergunta, onde que ela está? Ela tem que estar dentro de você, então. Ou em algum lugar, ocupando um espaço no mundo. Isso, na ordem estabelecida, nas leis que regem a criação. Mas nas leis, as leis são corpóreas ou não? Quando você fala de corpo, está falando de algo material? É. Não, a lei não é algo material. Deus é material? Os anjos são Cara, materiais? Os demônios são materiais? Sua alma é material? não é. É espírito. Se for matéria e espírito separar, são contextos assim mais. Como é que eu posso dizer? Se eu entender como um corpo, como matéria, como algo físico de pegar, né, concreto e não abstrato, aí não tem como, não vai ser. Então, eu entendo que você precisa pegar, entender de um contexto mais geral. Existe uma objetividade nos elementos da Só, criação? só Existe. existe, só existe objetividade naquilo que é independente das especificidades de cada ser. Independente que eu falo assim, Deus, para ser objetivo, não pode depender da minha percepção dele. Sim. Certo?
A pergunta dele é: pense na ideia de. Perfeito, perfeito. Então, aqui havia, ó, entre os estoicos, né, para retomar, havia a ideia de que a alma humana era um corpo, ela era uma matéria, assim como a matéria do corpo mesmo. E elas estavam meio que sobrepostas entre as duas, né? A ideia de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço não existia ainda. Então havia o quê? Havia dimensões diferentes nas quais, em cada uma das dimensões, havia corpo. Então, a ideia no mundo antigo é que o amor é um corpo, a justiça é um corpo, a ordem é um corpo, a matemática é um corpo. Tudo existe de maneira objetiva, por isso corpórea. Mesmo que não seja na mesma dimensão do corpo físico aqui, tá? Mas dimensões meio que paralelas, né? Que os gregos antigos chamavam de esferas paralelas. Agora a pergunta é essa: as ideias que nós temos, elas são coisas que a gente inventa ou coisas que existem de fato? Se existem de fato, elas são corpóreas ou incorpóreas? Se são corpóreas, elas estão aonde, afinal de contas? É isso. Perfeito, é isso. O que você acha que o mundo moderno defende? Moderno. É. Defende que não há nada corpóreo. Exatamente, não existe. Tudo é subjetivação, né? Aqui, nesse momento, tem dois grupos, né? Um grupo dizendo, não, não é subjetivo, é real. E o outro dizendo, não, não é real, é subjetivo. O Guilherme de Ockham, ele está do lado subjetivo. O Tomás de Aquino está do lado do real. O Tomás de Aquino vai falar assim, ó, a ideia de ordem existe corporalmente na mente de Deus. E, portanto, se eu for até Deus, eu encontrarei a ordem lá materializada. Perfeito, perfeito. O Guilherme de Ockham está falando, não, na mente de Deus não existe nada, é só criação de coisas, é só abstração de coisas. A ordem não existe, ela só existe a palavra ordem, a palavra, o nome ordem, que é o que nós atribuímos quando alguma coisa está do jeito que a gente quer. De maneira que a ordem para um poderá ser desordem para outro. Deu para entender esse problema? E esse é o início, né, de toda a escolástica, né? Toda a escolástica vai se debater nesse problema, né? Que é um problema que para a gente hoje parece meio boboca, assim, meio sem sentido, né? Por quê? Porque a gente já foi criado num ambiente de tanta subjetivação que a hipótese da existência de conceitos objetivos já nos parece meio estranha, né? Para o mundo moderno, né? Mas esse é um problema que no mundo medieval ele é um problema denso, né? Um problema que tira o sono das pessoas, vamos dizer assim. Mas a gente vai voltar neles outras vezes, tá? É só para entender aqui que é com o Boécio, na tradução dele do Isagoge, do Porfírio, que é anterior ao Boécio, né? Já estava lá em voga, em movimento, a discussão sobre se os universais existiam. Muito bem. O Boécio dá uma solução, né? E a solução do Boécio é uma solução ortodoxa. O Boécio vai defender um modelo que ele chama de realismo moderado. O que ele vai dizer? Que as coisas existem de fato, né? Que os universais existem. Por isso, realismo, né? Os universais são reais. E aí, o argumento é o seguinte: o universal
animal, homem, etc., só existe enquanto universal do intelecto. Então ele não é uma realidade corpórea e material. E por isso o Boécio vai dizer que nenhum universal é corpóreo. Eles existem objetivamente, mas não materialmente. Então, existe a justiça, existe a humanidade, existe a divindade, existe o direito, existe, sei lá, a mulher, o homem, como seres genéricos. Mas eles só existem no intelecto humano. E eles não são corpóreos, são ideias. De fato, então, não existe o homem universal na realidade. O que existe é somente os homens singulares. Então a ideia de falar assim, direito dos homens, seria errada. O que nós diríamos é direito do Lennon, direito do Ed, direito do Molina, direito do Tiago, direito do Zac, direito do Fred. Porque o direito, ele é o direito do indivíduo específico e não do direito do homem enquanto ser abstrato. Vejam bem como isso tem implicações em em tudo que a gente imaginar, né? Sim, perfeito. Né? Tem implicações na escatologia, tem na soteriologia, né? Tem implicações na política, tem implicações na metafísica, tem implicações em tudo, né? Quer dizer, se não há o homem universal, não há como fazer uma afirmação categórica sobre os homens, no geral, né? Porque essa afirmação só vai caber para alguns, não para outros, né? Porque os homens são específicos na sua singularidade. Mas aí o Boécio termina o argumento. É abstraindo dos homens singulares as suas características comuns, típicas da espécie ou do gênero, que se obtêm os universais. Ele fala, o que é universal? Universal é uma operação mental do homem, né? Que eu pego vários homens, vejo que neles é similar, crio pego essa similaridade e crio a ideia de homem universal e atribuo valores a esse homem universal que automaticamente se engancham nas especificidades dos homens específicos. Então eu digo, o homem universal tem o direito à vida. Dessa forma, aquilo que é similar em todos os homens deve estar, de alguma forma, ligado com o direito à vida. Aquilo que é desassemelhante não carregará consigo o direito à vida. Então, o que é semelhante em todos os homens, por exemplo, né? É de que todos eles são seres nascidos de um outro ser humano. Portanto, todo ser humano nascido de um outro humano compartilha com todos os humanos uma característica. E essa característica pertencerá ao homem universal. Esse homem universal tem direito à vida. Portanto, todo ser que nasceu de um humano carregará consigo esse elemento do direito à vida do universal, que será para o específico. Ah, mas aqui tem um ser humano que está adulto e tem um ser humano que está em fase embrionária. Eles não são similares em tudo, mas naquilo que eles são similares, o direito deve caber para os dois. Razão pela qual, desde a Idade Média, já se atribui direito humano desde a concepção do feto. Entendeu o raciocínio lógico? Ou ficou confuso? E assim se fará com todos as questões, né, que são universais, né? Se elas são universais, elas têm que estar ligadas a características que são compartilhadas por todos os indivíduos daquela espécie.
Se não está, não é uma questão universal. É óbvio, né, que os indivíduos daquela espécie, eles vão ter acidentes, né? Características acidentais. Mas os acidentes são características não universais, mas características específicas. Então, por exemplo, né, está na ideia universal de mulher a maternidade. Todas as mulheres compartilham certa similaridade que as alocam numa espécie chamada mulher. A mulher é um ente, agora abstraindo, universal, e eu atribuo ao ente universal a noção de maternidade. Logo, em toda mulher existe a característica universal da maternidade, mesmo que ela não seja mãe. E não poderá existir a maternidade em um ser que não seja, não compartilhe a especificidade feminina dos seres individuais. Portanto, o homem não pode ter maternidade, somente a mulher. Porque não é referido à universalidade do homem a maternidade, mas é referente à universalidade da mulher. A do homem é a paternidade, a da mulher é a maternidade. Aí a mulher não vai ter filho, ok. O que não significa que não há maternidade nela. O que aconteceu é que ela não teve o acidente que a levaria a manifestar aquilo que estava na sua universalidade essencial, vamos dizer assim. E assim, o escolástico vai dizer: toda mulher nasce para ser mãe, nem toda mulher será mãe, mas as características da maternidade serão presentes, quer a mulher seja ou não seja mãe, porque elas pertencem a gênero, né? Pertencem a universal mulher, independente das especificidades. Ficou claro, pessoal? Estou com medo de vocês não estarem entendendo. Não, para mim tá de boa. Alto e claro. Então, beleza. Tu tá gravando aí, né, Fred? O Thiago saiu, cara. Tá com ele falou, cara. A internet não tá bom, não. Beleza. Aí, então, nós chegamos... Tá acabando já. Faltam só 3 slides. Aí nós chegamos no livro que o Boécio escreveu, chamado Consolatione Philosophiae, ou Consolação da Filosofia. É um livrinho. Dá para ler aí na internet, dá para baixar e tal, é bem legal. Bom, eu falei para vocês que o Boécio foi preso, né? Acusado lá de delatar e tal, de crime contra a lesa majestade. E aí, enquanto ele estava na prisão, ele vai meditar, né? E nas meditações dele aparecem várias mulheres que ele identifica como as musas. Musa é a palavra que os gregos utilizavam para identificar as filhas de Zeus com a deusa Memória. Eram 9 filhas. E cada uma delas era responsável por uma arte. Então tinha a musa da poesia épica, a musa da poesia cantada, a musa da astronomia, a musa do teatro, a musa da matemática. Cada musa tinha uma função, né? E quando o sujeito ele era alguém criativo, né, alguém que era um artista, né, ele, por exemplo, se é um escritor, você escrevia, né, seu texto tal, e você dedicava o seu texto à verdadeira autora do texto, que era a musa responsável por esse texto, né? Tinha lá a musa do canto, né? Então, se você canta bem, você vai lá, né, se apresenta, aí você fala, ó, e essa apresentação, ela é dedicada a Calíope. Calíope significa a da bela voz, é a deusa, é a musa das canções. As musas, no mundo grego, elas vinham até você
e sopravam no seu interior uma espécie de angústia, uma espécie de inquietação, que só era finalizada quando você produzia uma obra de arte em homenagem a ela. Então, as musas eram assediadoras, né, do mundo antigo. E enquanto você não escrevia, não fazia, produzia arte, a musa não te deixava em paz. Ela ficava te incomodando, né? Você tem aquela música na cabeça, sabe? Uma música na cabeça que eu preciso compor, eu preciso tocar essa música, senão ela não desgruda da minha cabeça. É a musa que está aí fazendo você ter que produzir aquilo, né? No mundo moderno, né, as musas viraram uma expressão daquilo que instiga, né? Daquilo que inspira o artista. No mundo antigo, ela era uma assediadora, né? Ela ficava lá perturbando a sua mente. Então, o Boécio está preso e recebe... Oi? Pode falar. Alguém falar? Oi, Bom, desculpa, então, o Boécio... Oi? Não, pode mandar então, o Boécio recebe a visita das musas. E elas ficam falando para ele, olha, você tem que pensar num discurso político melhor. Você tem que pensar em escrever uma peça de teatro. Você tem que pensar em como você vai se vingar dos seus inimigos. Pensar em como você vai calcular assim para fugir daqui. E elas ficavam meio que perturbando a mente do Boécio. E de repente aparece uma mulher majestosa, vestida de branco, com uma luz assim que fazia as musas fugirem, né? E quando essa mulher aparecia, o Boécio ficava sem perturbações, sem dores, né? Sem desejos de vingança, sem desejos de produzir, sabe, algo que incomodava ele, né? E essa mulher, então, a presença dela meio que trazia uma paz para o Boécio. E o Boécio vai chamar essa mulher de filosofia. Ele vai dizer assim, ó, enquanto eu tinha ideias que instigavam a minha fama, a minha glória, eu me perturbava, porque eu estou preso. Mas quando eu vinha à filosofia, e eu entendia que, por exemplo, sofrer por uma injustiça é motivo de glória, tanto para um cristão quanto para um homem justo, as minhas dores diminuíam e o meu coração se consolava. E eu entendia que eu estava, apesar de sofrer uma injustiça, no lugar que eu deveria estar. Então ela consolava o Boécio. E o Boécio vai dizer, é nesse momento que eu encontro a verdadeira paz. E o que a filosofia falava para o Boécio, né? Ela falava o seguinte, o governo desse mundo não está entregue à cegueira e ao caos, mas deriva da divina razão. Portanto, Boécio, se você está aqui, nesse momento, passando por isso, é porque a divina razão entendeu que esse é o lugar que deveria estar. E se você se revoltar contra esse lugar, você se revoltará contra a divina razão. E ficará angustiado e aflito. Mas quando você abre seu coração para entender que você está no lugar exato que Deus queria que você estivesse, mesmo sofrendo uma injustiça, sabendo que aquela injustiça ela seria transformada em justiça em algum momento, porque Deus é justo, você encontraria uma paz que excederia qualquer temor. Esta é a consolação da filosofia para Boécio. Dessa forma,
a filosofia traz para Boécio uma terapia, né? Uma forma de cuidar das dores e das angústias de Boécio. Ela exortava o Boécio a conformar-se com as vicissitudes e com a fortuna. Fortuna é a sorte, né? E note bem, né, que aqui a filosofia está falando o que para ele? Olha, Boécio, existe um negócio chamado providência. Existe um negócio chamado vontade de Deus. E a vontade de Deus é misteriosa. Mas se você confia que Deus é bom, você confia que a vontade dele também é boa. Apesar dela parecer ruim para você. O mal é apenas uma falsa interpretação que vem do buchicho, né, que vem das insinuações das musas, que querem que você seja famoso e poderoso. Enquanto que o que Deus quer que você seja não é exatamente isso. E, portanto, se você não der ouvidos à fama, à glória e a essa coisa toda de poder, você encontrará uma felicidade de se entender, de entender que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. A filosofia fala para Boécio, a fortuna favorável, a sorte favorável, parece boa. Mas ela é enganosa. Pois ela obscurece a verdadeira felicidade. Quando está tudo indo bem com você, né? Tem saúde, tem filhos, tem mulher, tem dinheiro, né? Tem todos os seus desejos atendidos. Isso não é felicidade. Isso é um engano. Por quê? Porque quando ela é favorável a você, você fica numa posição de satisfação. Mas a sorte, ela é como uma roda. E ela nem sempre está no alto. Às vezes ela te derruba. E se você dependia daquilo que a fortuna te dava, do bem-estar, da saúde, para ser feliz, quando você não tiver sorte favorável, você vai se entristecer. E acredite, Boécio, que na maior parte das vezes, as pessoas estão menos com sorte do que com sorte. Portanto, depender da sorte para ser feliz é arriscar a vida a ser eternamente insatisfeito e eternamente triste. Ela afirma, né, que o bem não se encontra nas honras, na glória, nas riquezas, no prazer, nos prazeres, no poder. Por que não? Porque todos esses elementos podem ser perdidos a qualquer momento. A honra que você tem, amanhã pode virar desonra. Hoje as pessoas, elas te glorificam. Amanhã elas te xingam. Hoje você é rico, mas a sua riqueza não depende só de você. Você pode fazer tudo para você ter riqueza, dividir, né, os ovos em várias cestas e se proteger da ruína. Mas nada garante que isso vai te dar segurança de fato, né? Porque não há segurança de fato nas riquezas, né? A qualquer momento o jogo pode virar e tudo pode acontecer, né? Quanta gente rica morreu pobre, né? Quantos poderosos perderam tudo. O prazer nesse fala, né? O prazer, ele é uma satisfação momentânea que dura apenas enquanto a intensidade do prazer está latente. E o poder é de todos o mais fluxo, né? O mais complicado, né? Por quê? Porque na medida em que você tem poder, outros não têm. Porque é isso que define poder, né? Poder é aquilo que um tem e que outros não têm, e porque não tem, esse aqui tem. O problema é que todo mundo que não tem poder quer ter. E aqueles que querem ter
precisam que você não tenha para que eles tenham. Então, precisam de derrubar para que você perca o poder que você tem para dar para outro, né? Porque não existe poder para todo mundo, né? Poder se exerce de maneira específica a cada relação, né? E na dinâmica das relações, aqueles que estão abaixo, né, sempre querem estar acima. E assim, o poder, ele é fluxo. O que ela diz para o Boécio, então? Ela fala assim: tratarás de acumular dinheiro, mas terás de subtraí-lo de quem possui. A ideia é, se você acumula dinheiro, significa que a outra pessoa não está acumulando. Se você tem mais que outro, é porque esse outro não tem. E você, então, está, de certa forma, impedindo que ele tenha, para que você possa ter. É lógico, ó, esse pensamento aqui, ele não é um pensamento econômico, né? Ele não é um pensamento que passou pela escola austríaca, né? Ele não é um pensamento que entende, como no mundo moderno nós entendemos, que a economia não é um jogo de soma zero, né? Que muita gente pode ganhar junto, vamos dizer assim, né? Estamos falando do mundo antigo, onde se pensa a riqueza como algo limitado e quando um tem, o outro não tem. Ela fala: gostaria de ostentar cargos, Boécio? Pois terás de te rebaixar e suplicá-los a quem pode dá-los a ti. Você quer ser, né, presidente do Brasil? Pega o seu Pyrix, o seu copinho, canequinha, e vai lá pedir esmola para dono de partido. Vai lá, baixa a cabeça para empresário rico. Engole os sapos para você ter o poder que você quer ter. E entenda que daqui a pouco alguém vai engolir outros sapos e vai derrubar você. Aspiras por poder, expor-te-ás às traições de quem te estiver submetido, e te submeterás aos perigos. Você quer glória? Visas a glória? Mas dispersando-te entre dificuldades de todo tipo, perdes a tua serenidade. Gostaria de transcorrer a vida entre prazeres? Mas quem não sentiria desprezo e repugnância por alguém que faz escravo de uma coisa tão vil e frágil como o corpo? Você quer viver de prazer em prazer? Saiba que qualquer pessoa que vê você vivendo assim vai te desprezar. Porque é desprezível um homem que não se contenta e que está toda hora tendo que sempre ter prazer. Né? Imagina um homem que não se contenta com o que come. E toda hora está comendo alguma coisa. Toda hora com as mãos sujas, com a barba suja, com os dentes sujos, com comida na boca. Né? É coisa nojenta, abjeta. Né? Alguém que não se contenta o prazer dele é matar, né? Então, as mãos sujas de sangue, né? O prazer dele é beber, né? Ser embriagado, o prazer dele é sexo, né? Tá toda hora, né? Enfim, se chafurdando na lama, né? Então ela fala para ele: olha, tá vendo como a felicidade não tá nessas coisas? Porque quando você busca elas, vem junto com elas uma infelicidade. Não é que elas não sejam bens, ela é um bem, mas ele é um bem inferior, não é um bem superior. No entanto, quando você busca Deus, ela vai dizer, você encontra um ser de que é bondade pura. E de bondade pura, nada do que você conquistar de Deus, nada que vier de Deus para você, trará a você nenhuma infelicidade. Isso quando você entende que o que vem de Deus para você é a vontade dele. E se é a vontade dele que você coma, você será feliz comendo. Mas se a vontade dele for que você passe fome, você será feliz passando fome. Porque o que te faz satisfeito não é comer ou não comer, mas é executar a vontade de um Deus que é poderoso o suficiente para que a sua vontade nunca seja não estabelecida, né? Não eficiente.
Mas com isso, fica parecendo que há um fatalismo, né? Que é assim, se você está na lama, fica na lama, porque Deus quer que você fique mesmo, né? E que se você está numa situação, qualquer que for, você não tem muito o que fazer. Você deve só aceitar. E isso é um problema. Por quê? Porque há situações que os homens se colocam que são situações degradantes. Né? E elas são degradantes não porque Deus colocou o homem lá, mas porque ele mesmo que escolheu ir para aquele caminho. E aí surge o problema da liberdade. Mas como eu posso escolher um caminho que é contrário à vontade de Deus? Desta forma, eu posso pensar que se eu estou pecando, por exemplo, essa é a vontade de Deus para mim. Pecar, porque eu não tenho liberdade para agir contrário a essa vontade divina. De maneira que tudo aquilo que acontece comigo é vontade divina. Claro que isso é inaceitável, né? Porque isso retiraria toda a responsabilidade moral humana. E aí o Boécio vai lá para Platão. Mais especificamente para o neoplatônico, Plotino. Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus é o uno. Deus é o bem. O bem e o bem e Deus são a mesma coisa. Agora, se o mundo é governado por Deus, então como existe o mal? E por que os maus permanecem impunes? Essa é uma pergunta do Boécio, que ele está partindo de uma concepção platônica, né? Deus é bom, não há variação de maldade, é bondade perfeita, pura, mas o mundo que ele criou é mau. Como é que eu resolvo isso? Aí ele vai pensar. Em primeiro lugar, afastar-se da honestidade torna as pessoas danadas. Ou seja, quando as pessoas vivem segundo a moral divina, elas fazem o bem. Mas quando elas se afastam da moral divina, elas são condenadas, elas fazem o mal. Quanto mais afastado você fica, mais embrutecido você fica. Embrutecido, a palavra aqui seria cauterizado, né? Você começa a achar moral aquilo que é imoral. E quando você começa a achar moral aquilo que é imoral, você já não consegue mais alcançar a moralidade. E, portanto, alcançar Deus. E, portanto, ser feliz. De maneira que a infelicidade individual ela é o resultado da escolha humana de afastamento da honestidade, afastamento da moralidade divina. Mas ele vai dizer, existe a providência. A origem de todo o criado, toda a evolução das naturezas mutáveis e de tudo aquilo que se move, de alguma forma derivam das duas causas à sua ordem. As suas formas distintivas de imutabilidade da mente divina, o destino. Então, o que está falando aqui? Ó? Apesar de eu ver que as pessoas, que os homens são infelizes, eu sei que eles não nasceram para serem felizes. Por quê? Porque Deus criou as coisas a partir da sua natureza bondosa. E colocou essa natureza bondosa nelas. Não que elas sejam perfeitamente boas, mas que elas tenham a essência da bondade nelas. Daí a razão pela qual, mesmo cometendo pecado, você entende que aquele pecado que você comete é algo bom para você naquele momento. Todo pecado é um bem, porque se não fosse, não faríamos. Por que a traição é um pecado? Porque ela faz mal geral, mas ela faz bem ao traidor que traiu naquele momento. Então ela é um bem menor.
De forma que até naquilo que é imoral e mal, existe um elemento de bondade que aponta para a benignidade de Deus. É o Boés falando. Esse elemento chama-se providência. O problema é que os homens não entendem a ordem da providência. E, portanto, acham que tudo é muito confuso e muito subvertido. Mas todas as ações, as boas ou as más, são direcionadas ao bem último da providência. O mal e a injustiça, portanto, são apenas momentos confusos do bem maior. E o que o Boessa quer dizer com isso? Que quando eu uso a minha liberdade, eu tomo para mim o poder de determinar a própria realidade. E quando eu tenho que determinar a própria realidade, eu que não a compreendo direito, acho ela muito confusa. E quando eu acho a realidade confusa, eu me confundo. E quando eu me confundo, eu busco no meu próprio desejo, uma forma de não mais me confundir. E com isso eu escolho aquilo que é bem imediato para mim, que é bem inferior. E, portanto, eu escolho satisfazer agora e sofrer depois. A liberdade humana é o exercício que o homem faz de escolher viver pela ordem da providência ou viver pela sua própria ignorância. Quando o homem escolhe a ignorância, ele exerceu a sua liberdade e por isso ele caminhou para a infelicidade. Quando ele escolheu o saber, a sabedoria, ele exerceu a sua liberdade e com isso ele vai para a felicidade. O que é o mal para o Plotino? O que é o mal para o Boécio? O mal é a ignorância. O mal é quando o homem escolhe acreditar mais em si do que em Deus. Tudo bem até aqui? Tá de boa, que eu acho muito bonita, cara, a doutrina da providência, né? A luz da teologia reformada e falando que o Boécio trouxe aí também, né? E sempre que é citado é o de Jonas, porque existe uma interpretação no que diz respeito à doutrina da providência. E aí tu falou no final, ou você decide viver na ignorância, ou saber a vontade de Deus. E aí o exemplo de Jonas cai como uma luva aqui, né? Porque Deus deu uma ordem para Jonas ir pregar em Nínive. Vai lá, eu tenho eleito lá, eu quero salvar um pessoal lá. E aí Jonas resolveu não ir, né? Foi para outro lugar. E tudo deu certo para ele ir para esse outro lugar. Sim. Então, o que muita gente faz ao interpretar de forma equivocada esse texto, ou até mesmo, não esse texto, mas interpretar de forma equivocada, o que a gente chama de doutrina da providência. Não, Deus abriu as portas. Pode seguir, que ele está abrindo a porta, deu certo, você comprou a passagem, deu tudo certo, você embarcou, deu certo. Então, isso é Deus abrindo porta, é Deus providenciando. Mas aí é um equívoco de interpretação, porque a vontade de Deus não era essa. Aí você vê, né? O mar se enfureceu e começou a ficar agitado. E todos os homens buscando com seus deuses uma maneira de acalmar o mar. E Jonas, de boa. Por quê? Porque ele estava consciente do que é que tinha que acontecer. Ou seja, o Jonas não estava confuso. E por isso, ele estava conseguindo dormir em paz no navio. Quando vocês me jogarem no mar, o mar vai se acalmar, porque eu sei que... Ele ainda não. Hã? E os caras não queriam jogar ele no mar. Perfeito. Por quê? Porque tinham medo de que o Deus da justiça punissem eles pelo crime de ter matado alguém. Você vê, né? Deus manda Jonas para vai lá que tem gente que eu quero salvar lá, e os caras eram mais crentes que Jonas. E a história do Jonas inteira é sobre isso, né? É sobre assim, ó, um Jonas que está numa espécie de corda bamba, né? Entre aquilo que ele sabe que ele tem que fazer e aquilo que ele quer fazer. E ao mesmo tempo, entre a ignorância e a sapiência, né? O Jonas sabe que ele não vai conseguir chegar no lugar de navio, mas ele sabe que ele tem que ir para Nínive. Mas ele sabe que se ele pregar para Nínive, os ninivitas vão se converter. E ele não quer que eles se convertam, porque ele quer que Deus derrame o juízo.
Então, há um elemento interessante em Jonas, que é Jonas, por ser um homem de Deus, ele não tem como fugir da sabedoria. Mas ele se perde todas as vezes que ele quer fugir da sabedoria e se embrenhar na própria ignorância. Isso aí. Que é a ideia de providência, né? Novamente, né? O que o Boés está fazendo aqui, ó? Você quer ser um homem feliz? Aprenda filosofia. Porque a filosofia vai te levar para a sabedoria. A sabedoria vai te levar para Deus. E Deus, quando você tiver uma relação com ele, você vai entender os caminhos da providência dele na sua vida. Mesmo mediante o sofrimento que você sofre hoje é providência divina para alguma coisa que é bem, porque Deus é bom. E não há variação de maldade nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo daquelas que eu, confusamente, não consigo entender. Vários exemplos, o próprio exemplo de José. Perfeito. Perfeito. E assim, ele vai terminar, né, a argumentação dele dessa forma. Ele vai falar assim, ó, Deus conhece tudo de forma simultânea. Só que Boécio não chama isso de presciência. Por que não? Porque para Boécio admitir que Deus tem presciência, ele tem que admitir que Deus não está no controle do futuro. E por isso que ele não admite a presciência. Ó. Que é certo? O Boécio fala assim, se Deus tem presciência, é porque ele sabe o futuro. Mas se Deus sabe o futuro, ele não tem controle sobre esse futuro? Se Deus apenas sabe o futuro, ele se transforma em apenas um espectador das ações e não domina mais o próprio tempo? Se Deus e se Deus não tem o domínio, como ele pode ser Deus? Porque senão o futuro torna-se o Deus, o próprio Deus. Porque o Deus passa a temer um futuro que ele só conhece, mas ele não pode fazer nada para mudar. Não é pego de surpresa, ele é pego num fatalismo, né? É como se Deus sofresse por antecipação por um futuro que ele sabe que vai acontecer, mas ele mesmo não pode fazer nada para mudar aquele futuro. Né? Isso para Boécio é inaceitável. Por que inaceitável? Porque Boécio fala assim, que negócio de futuro é esse que você aplica a Deus? Deus não tem futuro. Nem tem passado. Deus é eterno. E para ele tudo é presente. Portanto, essa presciência só faz sentido dizer de um humano preso no tempo. Um Deus fora do tempo não tem presciência. Por quê? Porque para ele, aquilo que é, aquilo que vai ser, já é. E tudo é. Nada vai vir. Por isso, o Boécio pensa, se tudo é presente para Deus, e Deus é um Deus de ação dinâmica, Deus está agindo permanentemente no presente, presente esse que para mim pode ser passado, pode ser futuro ou pode ser atual, mas que para Deus é sempre presente, é sempre no momento. Portanto, Deus, ele não pode não agir no futuro, porque o futuro para Deus não é algo que ele vai viver, é algo que ele sempre vive no presente. Ficou confuso? Igual o Boécio. Sim. Sim, é a ideia de uma existência concêntrica, né? Onde um contém o outro. É? E aí o Boécio fala, olha, mas apesar de Deus agir sempre, não há necessidade de Deus determinar tudo sempre. Por que não?
Porque o Boécio vai dizer, se as coisas que eu observo funcionam por meio de regras estabelecidas que não precisam de intervenção para que elas funcionem por meio de tais regras, por que não também a ação divina não seja da mesma forma? Ele meio que coloque as coisas para funcionar providencialmente e deixe que elas vão se formando por uma espécie de fluxo natural. Um fluxo esse que ele não precisa controlar milimetricamente a todo momento, mas que não foge do controle dele em nenhum momento. Aí ele vai dizer, o livre-arbítrio existe como uma contingência, como um fluxo que Deus deixou rolar, um acidente no futuro dos homens, que para Deus é sempre presente. O que o Boécio está falando? Que livre-arbítrio não existe para Deus. Livre-arbítrio é uma impressão que os homens têm do seu futuro. Porque para os homens o futuro existe, mas para Deus não. Portanto, Deus não preso ao tempo e não submetido ao tempo, não admite ao homem livre-arbítrio nele, mas admite ao homem livre-arbítrio na criação do tempo. Esse livre-arbítrio, portanto, é uma condição do homem e não é uma condição divina. E ela é respeitada por Deus na condição humana do homem, não na condição divina. Na condição divina, não há livre-arbítrio. Na condição humana, há livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, é aquilo que nós usamos para nos responsabilizar por nossas ações, uma vez que nós não sabemos o que o futuro nos espera, nos aguarda. Mas em Deus, este futuro já aconteceu. Portanto, a liberdade de ação nele não existirá. Daí a razão pela qual aquilo que eu vejo como um mal é uma percepção do tempo. Eu direi, aconteceu algo comigo e esse algo foi ruim, foi mal. Mas quando você pergunta para Deus, Deus olha o começo e o fim de todo o tempo. Ele vai dizer, não, é bom. É bom na totalidade. Ele só é mal quando você olha de um ângulo que você mesmo não consegue ver o todo de uma vez só. Portanto, o mal, ele é uma percepção humana, não uma realidade. Não é algo que existe como entidade, mas é algo que existe na percepção do engano do homem, na ignorância humana. Daí a razão pela qual o homem, ele experimenta o mal. A razão pela qual a criação experimenta o mal. Ela experimenta o mal porque ela tem a limitação do tempo nela. E o tempo não permite que ela calcule as variáveis das ações que parecem má hoje para poder entender se elas são boas de fato ou não. Tranquilo, pessoal? Você vê que a coisa vai ficando cada vez mais abstrata e complexa quando chega na escolástica, né? Sim. Olha aí. E assim, cara, ó, é um tecido de linhas, é isso mesmo, né? É um tecido de linhas, tudo coladinho um com o outro, de uma forma assim que não tem peça fora do lugar, né? Claro que tem, sempre tem, né? Mas assim, a ideia é criar um edifício lógico que responda às questões que nós temos, sem esse negócio de falar assim, ó, isso aí é mistério, isso aí é... Não tem isso. Nós vamos ter que responder, né? Porque se existe, a mente humana tem que dar uma solução para isso, né? E aqui começa a trajetória da escolástica nesse sentido. O Tomás de Aquino vai falar isso na Suma, né? No início da Suma Teológica dele vai falar que, olha,
Não é possível conhecer a Deus por meio da filosofia. Mas é possível conhecer esse Deus quando esse Deus, por meio de um livro, se revelou a nós. Perfeito, né? E tudo aquilo que ele revelou a nós é passível de compreensão humana. Se Deus revelou que ele é trindade, isso é passível de compreensão. Você tem que poder entender isso, né? Para Tomás de Aquino, a trindade não é um mistério. Para Tomás de Aquino, a trindade ela é uma coisa complexa que você precisa de muita... Hã? Paradoxo? Chama de complexo, chama de paradoxo. É, porque ele é e não é ao mesmo tempo, né? Chama de paradoxo. Mas um paradoxo não é algo incompreensível. Né? Sim. O paradoxo ele é totalmente compreensível e explicável. Ele só não é solucionável, vamos dizer assim, né? Mas ele é compreensível. Nunca se admitirá, a escolástica nunca admitirá que algo não possa ser compreendido e explicado pela mente humana. Nunca. Beleza. Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Aí no sábado a gente retorna com os cotos